Olá, meu nome é Jéssica Cindy Kempfer e juntamente com a minha colega Regiane Nissler, nós submetemos um artigo sob o título Education for Freedom, a Study of Male Prisons in Brazil. Em português, Educação para a Liberdade, um estudo do cárcere feminino no Brasil. O último levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário Nacional no Brasil demonstrou um acréscimo de 567%, num prazo de 14 anos, do número de mulheres em situação de cárcere. Esse crescimento foi quase 3 vezes maior que o apresentado pelo sexo masculino. A maior parte dessas mulheres cumprem pena por envolvimento com o tráfico de drogas. A maioria delas foi indiciada e condenada por atuar em condições coadjuvantes do tráfico. Isso tudo corrobora pela falta de escolaridade ou baixa escolaridade das detentas, onde a maioria não chegou a completar o ensino fundamental e, por esse motivo, ficam sujeitas ao subemprego ou à dependência masculina. Em virtude disso, a nossa pesquisa, que se utiliza do método dedutivo, tem como objetivo o de analisar o perfil do cárcere feminino, apontar a relevância da educação na autonomia da mulher, a fim de se tornar um dos principais tópicos no processo de prevenção criminal. Para tanto, se estabelece a seguinte pergunta: em qual proporção a educação para as mulheres pode contribuir com a diminuição do número de encarceradas? Isso porque supõe-se que o alto número de mulheres que têm sua liberdade privada possuem um perfil que envolve a ausência de instrução escolar, sujeição ao subemprego e principalmente dependência masculina. Dessa forma, essa pesquisa passa, então, pela análise das prisões femininas num contexto histórico e social no Brasil, para adentrar, então, na análise do perfil das apenadas e, por fim, situar a educação em uma abordagem de Amartya Sen como um processo de expansão das liberdades. Falando do contexto histórico, na América Latina, até meados do século XIX, as reclusas eram, de forma geral, detidas em cárceres concebidos especialmente para homens, o que acabava gerando uma série de abusos. No entanto, o objetivo principal dessas prisões não era de oferecer uma acomodação digna e melhor às mulheres, mas sim garantir a paz e tranquilidade nos presídios masculinos, visto que a presença feminina nos estabelecimentos masculinos era vista como uma forma de despertar o desejo na sexualidade dos homens que ali estavam alojados. Apesar de todo esse debate sobre os presídios femininos, no final do século XIX, os primeiros estabelecimentos no Brasil surgiram apenas em meados de 1940, quando as diretrizes penais de separação por gênero começaram a ser positivadas. Pelo fato de serem minoria no sistema carcerário, as mulheres geralmente ficam em unidades totalmente inadequadas. São várias estruturas convertidas em unidades femininas, dentre elas conventos antigos, colégios, presídios masculinos e até mesmo unidades que anteriormente eram designadas para adolescentes. Historicamente, as questões voltadas ao cárcere feminino não constituíram relevância suficiente para que o poder público despendesse um planejamento e esforço na busca de uma estruturação de instituições penais adequadas às especificidades do gênero. A ótica masculina sempre preponderou no contexto carcerário, o que até certo ponto se justifica pelo volume muito superior do sexo masculino inserido no sistema prisional. No Brasil, a implementação de sistema penitenciário destinado às mulheres pode ser considerada um movimento tardio, até mesmo em relação aos demais países da América Latina. Os baixos índices de mulheres presas ao longo do século passado, de certo modo, justificavam o adiamento de soluções para a situação degradante na qual elas se encontravam, por dividir o espaço com o público masculino. O processo de emancipação feminina, ao longo dos séculos, vem resultando em uma série de mudanças na concepção do papel da mulher na sociedade. As conquistas dos direitos sociais e demais oportunidades oferidas, então, pelo público feminino, sucedeu um maior envolvimento do gênero nos círculos sociais, econômicos e, consequentemente, na criminalidade. A redução das desigualdades entre os sexos no âmbito da sociedade ocidental implica uma maior presença da mulher, não apenas nas áreas de trabalho fora de casa, mas em diferentes campos.
e nele se inclui a criminalidade. Em virtude disso, pode-se notar, então, esse acréscimo em 14 anos do sistema prisional brasileiro, de 2000 até 2014, de quase 600%. Então, o número de detidas, o número de mulheres encarceradas subiu 7 vezes. É 7 vezes maior do que o registrado nos anos 2000. Então, em 14 anos, de 2000 a 2014, a gente teve um acréscimo de 7 vezes. Cerca de 68% dessas presas cumpre pena por envolvimento com o tráfico de drogas. Só que a grande maioria dessas indiciadas foram presas por realizar o serviço de transporte e pequeno comércio de entorpecentes. Ou seja, elas estão em posições coadjuvantes no crime. São pouquíssimos os registros de mulheres que exercem atividade de gerência do tráfico, ou de algum outro tipo de gerência envolvida com o tráfico. A influência psicológica sofrida por essas mulheres mostra-se determinante nesse processo. Muitas praticam esses delitos para dar continuidade aos negócios do marido, que foi preso. Outras tantas transportam drogas para dentro do presídio para sustentar o vício de algum familiar encarcerado. Além disso, verifica-se um fator econômico que pode ser determinante para o envolvimento das mulheres em práticas ilícitas. O perfil predominante entre as mulheres submetidas ao cárcere conta com as seguintes características, muito específicas. Geralmente são mulheres jovens, negras, que já possuem filhos e que são, em sua grande maioria, responsáveis pela provisão e sustento da família. Elas possuem baixíssima escolaridade e são advindas de estratos sociais desfavorecidos economicamente. Também existe a característica de que, em período anterior ao aprisionamento, essas mulheres exerciam trabalho informal. Esse conjunto de dados retrata as constantes falhas do Estado em apresentar políticas públicas de contenção à criminalidade e às desigualdades sociais, que, se bem elaboradas e executadas, poderiam prover maiores oportunidades a essas classes marginalizadas da população brasileira. A criação de mecanismos de resolução de conflitos, violências e criminalidades que substituam o confinamento carcerário torna-se então imprescindível a partir do momento em que as penas transcendem as condenadas e refletem os efeitos na sociedade e especialmente sobre seus filhos. Além disso, as variáveis ligadas à condição do agente da mulher, e aqui levando-se em consideração uma questão de gênero, influencia diretamente no seu bem-estar. O potencial da mulher em oferir renda, participar de decisões dentro e fora do contexto familiar e ter acesso à educação se mostra como um ponto fundamental. O acesso à instrução, à educação, torna a mulher mais bem informada e qualificada, sendo que a mulher apenas vai se desenvolver e, por consequência, vai fazer uso das liberdades por meio da educação, do aprendizado, da especialização. Percebe-se a predominância no cárcere de mulheres com baixa escolaridade, onde 75% não completaram o ensino fundamental. Apesar desse número, os dados mostram que apenas 8% das mulheres em situação de cárcere frequentam a escola. É visível o fato de que quanto maior a escolarização, maior é a chance do indivíduo obter um trabalho formal, com os direitos garantidos aos trabalhadores e, por fim, não se envolver em trabalhos informais e, consequentemente, com o tráfico de drogas. O papel da educação no processo de desenvolvimento de uma sociedade é expandir as capacidades e funcionamento dos membros dessa sociedade, transformando em agentes ativos que participam ativamente da sociedade. Uma política de combate à pobreza e às desigualdades deve estar ligada a uma base de acesso à educação. A superação de problemas como pobreza, necessidades elementares insatisfeitas, fome, subnutrição, violação das liberdades políticas e das liberdades básicas, desprezo pelos interesses e atividades das mulheres e ameaças ao ambiente e sustentabilidade da nossa vida econômica e social é central ao exercício do desenvolvimento de uma sociedade.
A expansão das liberdades é o fim prioritário e, simultaneamente, o meio principal do desenvolvimento. O desenvolvimento pode ser encarado como um processo de alargamento das liberdades reais. Nesse ponto, a gente deve reconhecer a importância das instituições democráticas, mas não podemos encará-las como dispositivos mecânicos do desenvolvimento. O seu funcionamento ele é condicionado pelos nossos valores, prioridades e pelo uso que fazemos das oportunidades e articulações e de participações disponibilizadas. A democracia ela deve ser encarada como a criação de um leque de oportunidades. E o uso dessas oportunidades depende das práticas democráticas, como a comunicação e a participação. A força com que as oportunidades são aproveitadas depende de vários fatores, como o vigor da política multipartidária, o dinamismo dos argumentos morais e da formação de valores. Uma maior escolarização é a chance das mulheres em obterem um trabalho formal. Além disso, através da escolarização, a mulher também ganha mais voz ativa, pois depende menos dos outros, sedimentando a educação, então, como uma forma, como um meio para a redução do encarceramento feminino. Muito obrigada.